E aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui com vocês hoje para conversar sobre um baita filme legal. Ficção americana, ou American Fiction. Pois é, esse é um dos filmes que concorreu ao Oscar, diga-se de passagem, um filme legal pra caramba, né? E algo que todo mundo deveria assistir. Pois é. Ah, é tarde para falar dos filmes do Oscar e tudo mais, mas eu só consegui assistir alguns agora. Eu vou voltar com vocês em breve para falar sobre Anatomia de uma Queda, que é um baita filme legal também. Esses filmes, eles não tiveram uma repercussão muito grande, mas são filmes que valem a pena o tempo. Até porque esse filme aqui, ele vai tratar de uma coisa muito bacana, que eu vou conversar com vocês até inclusive durante o vídeo, que é sobre o consumo de porcaria que nós estamos vivendo atualmente, né? E, consequentemente, pela visão do Thenolius Monk Ellison, nós vamos aí imergir de uma maneira muito impactante em como nós vemos a sociedade de uma maneira legal. Mas antes de tudo isso, claro, quero pedir para você aquele like, que ajuda pra caramba aqui. E claro, se vocês quiserem compartilhar, repercutir esse vídeo aí com seus amigos, para que cheguem a outras pessoas que gostem, fiquem à vontade, tá bom? E óbvio que, falando de tudo isso aqui, eu não posso deixar de considerar a tua opinião. Então, podem deixar aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que faltou, o que não faltou, o que vocês viram de tão incrível nesse filme, porque eu confesso para vocês, é um baita filme legal. E eu não tô falando isso por saudosismo, não. Eu demorei para assistir, sempre fui deixando de lado, e quando eu assisti, eu falei, caramba, por que eu demorei tanto para assistir isso aqui? Pois é. Bom, Ficção Americana é dirigido pelo Cord Jefferson e estrelado pelo Jeffrey White, que é o Thenolius Monk Ellison no filme. Ele é um escritor negro, né, que tá ali no momento de muito estresse, bloqueio criativo e, acima de tudo, tentando de alguma forma mostrar para o mundo que o negro não é uma vítima da sociedade, que o negro ele pode sim chegar a lugares incríveis sendo a pessoa que ele é, e essa talvez seja a mensagem mais incrível que tem nesse filme. Eu falo isso porque o Ficção Americana, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né? Mas além disso, ele ganhou vários outros prêmios, sempre voltados às premiações de roteiro, mas no BAFTA ele ganhou como melhor trilha sonora. Pois é. E é um filme assim, tipo, que não tem grande apoteose para a trilha sonora, mas é, foi agraciado com mais esse prêmio, além do roteiro, claro. Bom, vamos lá. Ficção Americana é o drama de um escritor e professor que vive um bloqueio criativo, consequentemente aí ele também vive indignado com a visão como é vista o negro e como a literatura de histórias negras são vendidas pelo mundo, né? Tipo, é como se fosse assim para agradar uma nata que que só consome aquele tipo de história. O negro tem que passar por uma história miserável, sofrida, uma história tipo que faça a vida dele vir de uma vertente bandida, arruaceira, vandalista, enfim. E ele não concorda com isso. Ele vai totalmente de encontro com isso. Tanto é que os primeiros 5 minutos do filme, a primeira cena do filme, ela já é um soco no estômago, porque ele está dando uma aula, ele vai falar sobre o racismo e tudo mais e tal, e a aluna dele se recusa a pronunciar a palavra negro, né? E ele fala, olha só, durante a aula nós vamos falar sobre isso porque a aula pede esse tipo de assunto, e tudo bem. E ela começa a militar, dizendo que essa é uma palavra que devia ser extinguida do vocabulário e por aí vai e tal. Enfim, e no fim, na cena seguinte,
parece ela saindo da sala. E as expressões que o Monk faz durante o filme, elas falam muito mais que textos. Tanto é que vai ser muito comum você ver algumas cenas das quais o Monk mesmo, ele não precisa falar nada. A feição dele já diz tudo. E isso é algo muito incrível vindo do Jeffrey White, porque essa expressividade que ele tem em várias cenas são coisas assim que, tipo, te ganham. É aquela coisa, tipo, quando você vê uma comida que aparentemente está com uma cara ruim ou que você não gosta, é normal você fazer aquela cara, tipo, né? Tipo, é normal você não precisa reclamar. Você sabe que você não vai comer aquilo, né? E o Monk tem muitas dessas expressões, principalmente quando as expressões são sagazes, irônicas, ácidas e indigestas. É, é, é essa palavra que eu uso para descrever esse filme. As atuações são muito boas nesse filme, tipo, você extrai o melhor de bons atores aí, inclusive até os coadjuvantes são muito bons. A escolha de elenco, diga-se de passagem, é bem legal durante esse filme. E não só o Jeffrey White, mas o Sterling Brown, que interpreta o Clifford Allison, o irmão dele no filme, também é bem bacana. E ele traz a vertente do filme que puxa pro assunto homossexualismo. Ele é um homossexual gay, vivendo um drama de ter saído de um casamento, né, com esposa e filhos, para, de fato, casar com um rapaz do mesmo sexo. E, além disso, claro, eles têm toda uma roupagem por trás que é o que constrói uma boa base do filme, que é a parte onde o Monk está com a responsabilidade de cuidar da mãe, que tem Alzheimer, e perde a irmã mais velha, que é a Coraline, que era, além de enfermeira, cuidava da mãe e vivia com a mãe, né? Que na história do filme, o Monk e o Clifford, eles mudaram para uma outra região, e quem ficou vivendo e cuidando da mãe foi a Coraline, né? Enfim, Coraline morre e ele fica com a responsabilidade ali de cuidar da mãe. Só que com o bloqueio criativo ele não consegue, né? Grana é o trabalho dele mais rentável, e como professor, por causa desse atrito que ele teve com a aluna logo no início, a, a universidade resolve afastar ele, né? Pede para ele tirar licença para aquela confusão não virar algo maior do que deve ser, né? Enfim. E com isso você começa a uma enxurrada de, de assuntos doídos, né? É aquela coisa dolorosa de você ver, porque vai tudo contra o politicamente correto, né? E eu não falo isso de uma maneira ruim, pelo contrário, é muito bom, porque esse bloqueio criativo que o Monk traz no filme, a carga que ele traz para o filme, qual que é? O bloqueio criativo dele não é porque ele não produz coisas bacanas, não, ele produz muita coisa legal, só que ele não quer se submeter a produzir porcaria para o consumo das pessoas. Ou seja, tipo, é uma coisa que a gente está vivendo na atualidade. Quantas obras que não são desconstruídas, quantas obras que tem tanto ponto ali para ser atendido, que acabam sendo obras ruins, né? E eu falo isso exatamente pela essa vertente. Meu, hoje em dia é difícil você não consumir um conteúdo que não tenha uma porcaria de uma militância por trás. Ah, Renato, mas é injusto porque você tem que ver as minorias. As minorias, eu não estou falando que elas não têm que estar lá, mas da maneira vitimista como elas aparecem, da maneira beneficialista que elas aparecem, é ruim.
porque a realidade não é daquela maneira, né? Tipo, será que um negro só cresce na vida se ele passar por uma vida miserável? Porque é aquela coisa, tipo, é o que o Monk tenta trazer para o filme. Tipo, tem negros que são tão incríveis quanto pessoas de qualquer outro tipo de raça, né? E tem negros que são tão desprezíveis quanto qualquer outro tipo de raça. Isso, tipo, é do ser humano. A capacidade humana de evoluir, ela é para todos, não é para nenhum. Ah, mas é porque o negro tem menos chances, o negro precisa de. Não, concordo sim com a questão de que falta respeito na humanidade. Mas isso não é só para o negro, é para todo mundo. Se o cara é anão, ele vai ter o preconceito pro lado dele, assim como o homossexual, como qualquer outro tipo de vertente, sabe? Então, qual que é a indignação aqui? A virada de chave desse filme é exatamente enfrentar isso de uma maneira direta e coerente. Por quê? É o que o Monk faz. Em dado momento que ele está conversando com o editor dele, que o editor dele faz uma analogia ao whiskies, ele pega o Red Label, o Black Label e o Blue Label, né? Ele coloca, ó, o Red Label, ele tem uma qualidade inferior, é ruim e é o mais barato, é o mais consumido, né? O Black Label tá ali, ele não é nem bom nem ruim, tem um valor intermediário e a pessoa que quer algo melhor que o Red Label consome. Mas o Blue Label não é para todos. O Blue Label é ótimo. O Blue Label é o whisky que tem o valor mais alto, né? Consequentemente já não é para todos. E, obviamente, que quem tem só vai comprar quem tem bom gosto, né? E é isso, sabe? Tipo, você sempre vai ter o ruim, o mediano e o ótimo. Como você vai consumir esses três está na sua maneira de levar a vida, né? É uma questão de escolha, opinião, condição, principalmente, mas é como eu falo numa negociação quando eu estou na minha função de produtor de eventos. Olha só, quem decide a qualidade do seu evento é você, sacou? Então, tipo, se você quer uma coisa mais trabalhada, mais legal, obviamente que você vai ter que pagar um pouco mais por isso. Se você quer uma coisa, qualquer coisa, obviamente que além de você encontrar uma infinidade de ofertas, você vai ter também uma infinidade de promessas, que não significa que serão atendidas, mas muito provavelmente você vai ver como vantagem essas promessas, né? Então, consequentemente, essa analogia eu achei ela fantástica. Até porque o elenco desse filme, diga-se de passagem, ele é muito bom. Nós temos aí o Jeffrey Wright como o Monk, mas nós temos aí o Sterling Brown como o Clifford, nós temos o John Harris, o Michael Mulvey, o Ian Dillon e a Issa Rae, que é a Sinatra, né? Sinatra também tem um papel importante aqui porque ela é uma autora negra muito renomada no filme. Tipo, ela tá em ascensão, ela tá naquela coisa de tipo, ela escreve os livros dela, vira best-sellers e tudo mais, tal. E quando o Monk pega para conhecer a história da Sinatra, ele pega, vai ler lá o que ela escreve e de repente ele começa a ver aquilo, não é isso. Sabe? É como se ela estivesse atendendo uma pauta. E o plot twist dessa história é muito bom, especificamente da história dele com a Sinatra. É muito bom, porque nós temos ali duas visões diferentes dentro da mesma situação, que são de a escrita de pessoas negras, o conteúdo de pessoas negras. E isso é vibrante no final, né? Eu não quero me estender para não dar spoilers, apesar de não ligar para isso de fato, mas a conversa do final é muito boa.
o porquê que você vai nessa direção. E a resposta dela é, é o que a maioria do povo faria. Ela pega, ela justifica. Olha, eu vou nessa direção porque é isso que vende, sabe? Daí ele pega e fala, mas você já viveu alguma dessas histórias que você encontrou? E ela pega e fala assim, não, mas eu não preciso viver. Eu só preciso escrever. Eu só preciso entregar para as pessoas o que elas querem. E tipo, e assim ela se faz uma pessoa de evidência dentro do nicho literário dela. Porque ela explica, ela fala assim, ó, não vivi nada disso que eu escrevo. Mas eu vejo várias entrevistas, eu vejo várias histórias. Eu posso escrever sobre elas, porque elas estão lá, sabe? E tipo, o Monk fica indignado com isso. E eu, particularmente, eu também fico indignado com isso. Porque é aquela coisa, você vê que muitas pessoas, elas consomem coisas não porque elas querem, não porque elas avaliam. Elas consomem as coisas porque elas estão ali, né? Tipo, é uma crítica muito forte do filme quando você vê que muitas das causas que são debatidas ali, elas são debatidas quando estão em evidência, quando elas estão, é, de alguma forma, sendo macetadas. Exemplo, nós estamos vivendo aqui no Brasil a tragédia do Rio Grande do Sul. Tem bastante gente aí surfando na onda, produzindo conteúdo, falando um monte de coisa, tal, tudo, mas boas causas que estão sendo feitas para ajudar os nossos irmãos gaúchos, elas não ganham tanta evidência como a veiculação da tragédia em si, né? É muito fácil a gente pegar imagens do pessoal que está sofrendo lá, do pessoal que perdeu casa, do pessoal que morreu, é, relatos das pessoas que estão ajudando na brigada e tudo mais tal, se compadecer com isso e não fazer nada, né? Recentemente eu fiz uma postagem de um vídeo do Regis Tadeu falando sobre o show da Madonna. Uma galera veio no meu Facebook lá e colocou, olha só, a Madonna ajudou, a Madonna ajudou. E hoje mostrou que o governo do Rio Grande do Sul não sabe de nada da ajuda da Madonna, né? Enfim, mas não é disso que a gente está falando. Então, é o que eu falo, que nem o que o Monk briga é exatamente essa questão, tipo, oi gente, tipo, vocês estão tendo noção do que vocês estão consumindo, sabe? Tipo, é simples assim. E uma vertente muito boa que a gente encara aqui também é a questão do Clifford, né? O, o Alzheimer da mãe deles é algo que, tipo, ao mesmo tempo que comove, vai sendo também uma espécie de tapa na cara de quem está assistindo. Por quê? Devido ao Alzheimer, ao esquecimento e tudo mais, ela começa a colocar em pauta boas, boas causas para serem ali refletidas. E uma das causas mais pertinentes, e o Sterling ele tá de parabéns na atuação dele, porque essa cena especificamente, para mim, pelo menos teve um peso dramático muito grande, porque ele tá lá no asilo com ela, dançando, tendo um momento com a mãe dele, e a mãe dele olha para ele e fala para ele assim: "Eu sempre soube que você nunca foi gay", né? E ele fica estarrecido com aquilo. Ele não pode falar nada porque a mãe dele é doente, então tipo, ele não vê a aba para discussão naquele momento, e ele sai traumatizado após esse comentário da sala. Tipo, aquilo ali tem uma carga muito forte. Exatamente pelo fato do que você vai conhecendo a história dele no meio do filme e você, de uma certa forma, consegue se afeiçoar a isso, né? Porque aquela coisa, tipo, ele é um cirurgião plástico que não está lá nos seus melhores momentos, né, financeiramente, separado, tendo que pagar pensão,
e ao mesmo tempo, tipo, vivendo uma vida de solteiro homossexual, né? E, tipo, em momento nenhum você vê ele levantando bandeira, não. A, o papel dele no filme já é um ponto de alerta para o assunto em si. E isso é fantástico no filme. Esse filme ele vende coisas fantásticas. O Monk, por exemplo, ele mal precisa falar algo para você entender o que ele quer dizer. E, tipo, isso está muito na expressividade dele. Tanto é que ele escreve um livro porcaria com um pseudônimo diferente porque ele não quer nada daquilo atrelado ao nome dele. Ele começa a fazer sucesso, ele fica indignado com o sucesso de tanta merda que ele tenta se sabotar o tempo todo com isso, porque, tipo, esse sucesso dele é desenfreadamente, tipo, contra tudo que ele vai. E ele tenta brecar isso, porque ele não quer ser lembrado por causa de uma porcaria de um livro que ele não concorda, né? E ele, toda hora ele tenta sabotar isso. Primeiro, ele escreve o livro sem o nome dele, um pseudônimo diferente. Depois, ele tenta sabotar esse lançamento ah, criando um personagem ali para ser o suposto autor, né? Ele não quer isso, mas é isso que está vendendo. Tipo, ele produz um livro ruim, as editoras resolvem comprar esse livro para editar, já lançam como um best-seller, né? O que acontece? Ele muda o nome do livro no meio do caminho para um nome tipo Imoral, né? E ele pensa que a editora ela pondera essa mudança, tenta convencê-lo de não mudar, e ele fala, agora vai, agora eles não vão lançar, e toma. Eles aceitam a ideia, depois disso, como é que fala? Ele ganha a atenção de um diretor de Hollywood para produzir esse filme, desse livro, e tipo, ele tá precisando de grana, essa grana começa a entrar para ele. Ele não quer aceitar, mas tipo, ele se vê na obrigação de aceitar pelo fato de não deixar a máscara cair também, pela necessidade que ele tá passando naquele momento, junto com a mãe, em um tratamento caro. Então, tipo, é muito forte isso, né? E ele tenta o tempo todo se sabotar com isso. E para ajudar ainda, com isso, ele entra para uma espécie de crítica literária, né? É onde alguns críticos se reúnem para dar os prêmios literários para as obras. E, pasmem, ele está no meio de um monte de gente que é autor como ele, tendo que avaliar obras, né? Tendo que avaliar a obra dele, inclusive, e ao mesmo tempo você tem aquela coisa de você ter o não vi, já amei, o crítico que detesta tudo, o crítico que fica em cima do muro, o crítico que não aceita e o crítico que aceita, né? Então, tipo, é muito engraçado isso. Diga-se de passagem, a Jen Harris, o Michael Mulvey, o Ian Dillon e a Issa Rae fazem um baita papel. Esse filme ele é muito legal. Vale muito a pena vocês assistirem. Então, tipo, aqui o que eu posso falar é que ficção americana é um tapa na cara de toda essa produção. É um tapa na cara de Hollywood, mostrando que filmes bons, eles podem ser diversos sem precisar militar. Como o Léo Lins falou numa entrevista que eu vi essa semana dele com o Pablo Marcel, 4 pessoas negras conversando tem mais diversidade do que 4 pessoas diferentes de minorias tentando chegar a algum tipo de diversidade. E isso não tem tamanho. Bom, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de ficção americana? Já assistiram? Se não assistiram, fica a dica para vocês. E se assistiram, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, tá bom? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Uau!